Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Alex Araújo, o proprietário da For Life Saúde Ocupacional. Alex, obrigado pela sua presença aqui no programa. Viu? Muito obrigado pelo carinho, viu? Uma grande oportunidade de estar aqui contando a nossa história. Perfeito. Ó, a ideia do programa Virando a Mesa é contar a história de pessoas que se superaram, superaram crises, né? E também um pouco da parte técnica das empresas, né, que elas atuam, dos negócios que ela tem, e também dá um pouco de vida. Mas começar um pouco falando saúde ocupacional. Como é que funciona isso, cara? Porque assim, a gente ouve falar como algo acessório nas empresas, mas tem uma importância vital, né? Sim, conta um pouco pra gente. Sim, a For Life Prime hoje, ela tem mais de 3 mil clientes em todo o país e nós atendemos em todo o território nacional. E o grande diferencial da For Life Prime hoje é que ela entende a humanização do processo. Porque o processo de saúde e segurança do trabalho, eles são normativas, né? NRs. Então, a For Life criou um sistema em conversar e orientar as pessoas que compram, que são geralmente o diretor de RH, gestor de RH, ou até mesmo o médico ou o engenheiro, para falar de uma forma mais transparente, mais tranquila as normativas. E nós estamos tendo bastante sucesso por tratar dessa forma. É saúde ocupacional e segurança do trabalho? Segurança do trabalho. Eu faço desde aquela famosa brigada de incêndio, a CIPA, a todos os exames, tanto laboratoriais como ocupacionais também. Quer dizer, o onboarding do funcionário até a gestão do trabalho ali dele como prestador de serviço. Desde o momento que ele é contratado, ele faz o exame admissional, depois passa uma temporada, ele já começa a fazer o seu periódico. Caso ele tenha algum tipo de afastamento, ele faz depois o seu retorno ao trabalho. Talvez ele seja promovido, aí ele faz a sua mudança de função e quando ele é desligado da empresa, o seu demissional. Entendi. Você sabe que essa questão de segurança do trabalho é importantíssimo porque é aquele negócio, né? Um soldado morto é uma fatalidade, 1000 soldados mortos é uma estatística, a pessoa fala. Para aquela pessoa que sofreu um acidente, cara, é uma fatalidade, vai mudar a vida dela. Eu vou te contar um caso. Eu contando um caso aqui mas que é interessante, que reflete muito isso. Eu tenho um cliente que é uma construtora. Essa construtora tem uma empresa que presta serviço para a segurança do trabalho, né? E ela dá todo o treinamento, ela usa máscara, usa o óculos, os EPIs. Teve um funcionário de um terceirizado que trabalhava lá, não era nem da empresa diretamente, é de um terceirizado, porque é uma empreiteira, né? O contrato é prestador de serviço. Ele foi alertado uma vez, tomou uma advertência, foi notificado, porque ele não estava usando óculos. E aí, calhou de cair um pouco de cimento, ele perdeu a visão. A empresa, ela pagou a parte médica, né? Mas se ela não tivesse com toda a documentação perfeita do funcionário, ela teria tido um problema grave, porque daí vira um passivo monstruoso. Né? Porque você vai ter que pagar pro resto da vida aquela indenização da pessoa. Ou uma vez só um valor alto, ou pro resto da vida. Né? Engraçado, em construção civil acontece muito isso. Nesse mesmo cliente, o que aconteceu? Contratou comprou um piso, um lote de pisos, né? O caminhão que foi entregar era da transportadora que prestava serviço para a empresa que vendia piso. E aí, essa transportadora, o motorista pegou um chapa para ensinar o caminho ali. E na hora de descarregar, esse chapa foi ajudar. Caiu uma caixa de piso em cima da perna do chapa e esmagou a perna dele. E, cara, assim, todo mundo foi arrolado. A construtora, a empresa de piso, a transportadora, o motorista, né? Então, se você não está muito bem documentado, uma coisa que parece muito simples, vou pegar aqui o segurança de trabalho qualquer, pegar uma pessoa... Cara, a diferença assim, isso pode custar milhões de reais para sua empresa. Né? Então, eu gosto... isso ficou marcado na minha mente, tipo assim... e quando a gente fala também de seguro, né? Falar, é um custo. Mas não é um custo. Você está evitando um valor muito mais alto, né? Sim. E olha, essa história que você me comentou, eu já vou começar a fazer um raio-x dela. Primeira coisa, por que aconteceu tudo isso? A empresa que prestava serviço de saúde e segurança do trabalho, com toda certeza,
não tem profissionais altamente qualificados. Hoje o mercado de segurança do trabalho, eles prezam assim, eu tenho que fazer NRs, os documentos. Tem que cumprir a norma. Norma. Só. Então eles pegam aquele rapaz que estudou 2 anos, se formou como técnico de segurança, que ainda não foi a campo e começa a colocar esse cara para assinar documentos. Hoje o mercado tem muito disso. E eu já te dou esse raio-x falando que foi isso, por quê? Quando você tem uma empresa séria, com profissionais altamente qualificados, a base de tudo é a orientação. Sim. Então, dentro da semana... Prevenção, né? Isso aí. Dentro da semana da CIPAT, já iria falar que não se pode pegar o chapa na estrada para ajudar. Percebe que quando você tem uma empresa especializada, nós já vamos olhar todo o cenário e evitar problemas futuros, principalmente de processos trabalhistas. Então, é um mapa de risco da saúde do trabalhador. Isso mesmo. Então, quando você fala de uma empresa com muita qualificação no seu colaborador, eu brinco muito que eu não vendo um serviço, eu vendo o currículo dos meus colaboradores. Então, o currículo dos meus colaboradores já evitaria tudo isso que você contou. Porque o chapa, ele não pode usar o chapa para ser o Waze aqui em São Paulo, Exato. né? E depois ele não pode... descarregar o caminhão ainda. Isso mesmo, depois ele não pode descarregar o caminhão. E um detalhe, a partir do momento que ele entra ali, ele não faz só uma viagem. Ele faz 1, 2, 3, na hora que vai ver, a empresa está pagando ele como se fosse já um colaborador, mas sem nenhum tipo de vínculo. E isso, lá na frente, todos fazem isso, esse processo. Um outro detalhe importante, quando você comentou a respeito que vai conectando, uma empresa vai conectando a outra até todo mundo pagar a conta, né? Sim. E vai pagar a conta quem tem o bolso mais fundo. Sempre, sempre. Onde tem o maior risco de tudo é a construtora. E a construtora, ela tem que entender um ponto principal. Você tem que ter as documentações, porém você tem que ter todos os treinamentos para os encarregados, os gestores, os engenheiros, os arquitetos. Todos têm que falar a mesma linguagem sobre segurança do trabalho. Porque é um departamento fiscalizando o outro para que se evite os acidentes. Então, existe toda uma conectividade ali das informações para que não ocorram os acidentes. E aí você fala assim, não adianta só ter a norma, né? Você tem que treinar a pessoa. Eu acho que, e aí, mais do que treinar, né? Eu acho que é você fazer aquelas pessoas entenderem a importância daquilo. Porque se a pessoa recebe um treinamento, mas está pensando na morte da vizinha, ela não vai ela não está conectada. Então, o papel do gestor é esse, né? Fazer as pessoas entenderem, olha, cara, olha o risco que está correndo, velho. É sempre estar reciclando a informação. Hoje, 90% da minha carteira de clientes são multinacionais. Qual é a diferença hoje de uma empresa multinacional para a empresa nacional? A cobrança. Então, a multinacional, ela entende que se eu evito o acidente, eu naciono seguro. Então, a minha sinistralidade do plano de saúde também cai. Você percebe que são várias etapas? Empresas de fora do país têm essa cultura de lá de fora. Todo mundo lá fora faz seguros, né? Todo mundo lá fora. Isso aí. E a gente já incorpora no preço, né? Já. E o mais engraçado de tudo, que o preço, se for 10 mil reais de uma empresa ou 10 mil reais para outra, falando de concorrência, entenda que não tem como você fazer uma coisa que custa 10 mil por 2 mil reais. Alguma coisa está errada. Então, a pessoa que está comprando... Não está comprando a mesma coisa. Isso aí. A pessoa que está comprando do outro lado, seria bom o mercado começar a olhar que se eu estou economizando 8 mil reais, lá na frente eu vou pagar 80 mil de indenização. É simples a conta. Sempre vai ser em torno aí de 10 a 15 vezes maior o valor da sua economia para o valor depois do seu custo. A economia burra, né? A economia burra. Mas o imediatismo, eu acho que intrínseco de nós aqui no Brasil, eu acho, de não pensar em médio prazo. Não estou nem falando de longo. Sim, perfeito. É médio prazo. Médio prazo é 1 ano, 2 anos. Perfeito. Eu estou pensando no mês seguinte. Perfeito. Né? Uma moda, vamos colocar assim, que virou. Após o Covid, muitas empresas começaram a nos questionar. Alex, está tendo muito afastamento. Muitas pessoas estão ficando afastadas. Aí eu falei para eles, olha, primeiro de tudo, vamos entender os atestados médicos que essas pessoas estão apresentando. E quando você começa realmente a pegar o atestado médico e deixar de jogar na gaveta e colocar dentro de um sistema
E esse sistema faz a leitura de todas as informações. E você indica para o cliente colocar um médico uma vez por semana, num período de 4 horas dentro da empresa. Você começa a entender que o colaborador está sofrendo com problemas psicológicos, o colaborador está sofrendo com índice de endividamento. No momento da pandemia, eu brinco muito com essa história aqui. Vamos dizer que você contratou um colaborador há 3 anos atrás para esse colaborador ganhar 10 mil reais por mês. Quando o seu RH fez toda a validação dele, ele morava numa residência própria, tem uma família, um filho. Chegou no momento da pandemia, tanto ele quanto a esposa foram trabalhar em home office. E o que aconteceu? A residência teve que fazer alguma mudança, né? Sim. Então você já mexeu no layout ali. Porém, a ergonomia está errada. Ah, verdade, né? Nunca tinha pensado nisso. A cadeira de casa é uma porcaria, né? Assim, às vezes... A luz está errada, tudo. Mas a empresa tem responsabilidade sobre Total, isso? 100%. Uau. Por isso que a For Life Prime, ela criou um sistema que você faz uma análise ergonômica home office online. A pessoa filma e... Nós entramos em contato com o seu colaborador, ele abre o notebook dele, aí nós ligamos uma videochamada através do celular, e aí nós vamos falar, olha, dá um giro de 360 graus, ele está me vendo aqui pela tela, né, do computador. Sim. Aí dá um giro de 360 graus, mostra as luzes. Por que o giro? Porque ele vai entender se tem uma janela aberta entrando luz natural, pode estar atrapalhando essa luz natural, um reflexo no computador e que dando vai forçar enxaqueca. a vista. Ah, interessante. E aí aumenta a sinistralidade do plano, porque você está tendo... Sim. Né? Reduz a produtividade. Também. A pessoa falta mais, absenteísmo e também a sinistralidade. Perfeito. E quando você desce com a câmera e mostra a cadeira, você consegue dar a regulagem da cadeira no tamanho certo, a altura certa. Ah, legal. E isso é muito engraçado. Parece custar milhões. Custa R$150. Por análise. Por análise. E é uma videochamada que valida depois um documento que o seu colaborador assina falando... Eu fui treinado e estou respaldado. Se depois disso ele senta no sofá, coloca o computador na barriga e fica assistindo a sessão da tarde digitando o trabalho dele, problema dele. A empresa está respaldada. Puta, interessante isso, hein? Nós fizemos em torno de quase 18 mil análises dessas em 3, 4 meses. Uau, bastante. Não, e é legal o seguinte, né? Vocês rapidamente já perceberam que o mercado mudou, tem essa demanda. Eu vou apostar nisso e vou adaptar. E as empresas... E eu acho, isso aí você vê que engraçado, cara. Eu trabalho com empresa todo dia. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Da responsabilidade da empresa no trabalho híbrido, né, com relação à segurança do trabalho. Sim. Pergunta assim, a pessoa... Eu tô na minha casa, trabalho híbrido. Tropeço, bato a cabeça. Tô no horário de trabalho. É responsabilidade da empresa? Total. A partir do momento que a empresa... fez um contrato de trabalho com você. De novo, aquele mesmo funcionário há 5 anos, tá? Atrás. Sim. No contrato de trabalho há 5 anos atrás, estava escrito que ele ia trabalhar para você das 8h30 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta, por 10 mil reais de salários. Eu já estou pensando nos riscos que eu estou correndo nas minhas empresas. Já estou falando, pô, ferrou. Muitos empresários, a partir de hoje, vão fazer do mesmo jeito. Então, ali naquele contrato de trabalho, já estava descrito total a descrição de função daquele colaborador, perfeito? No contrato de trabalho. Isso. E estava provavelmente pré-pandemia, estava lá que não era remoto, era presencial. Mesmo. Perfeito. Aí chegou a pandemia, as empresas simplesmente entenderam o quê? Olha, vou falar um custo, mas eu não vou citar a empresa. Temos uma instituição financeira que tem mais de 107 mil colaboradores e nós atendemos eles há mais ou menos uns 12 anos. Tá. Essa instituição financeira me falou que, por mês, eles estão economizando 6 milhões de reais de papel higiênico. Porque as pessoas estão trabalhando em home office. Ah, sim. Então, você imagina que essa empresa, ela olhou e falou, cara, eu não posso manter as pessoas aqui no escritório, né? Porque existe a pandemia. Então, vamos colocar todo mundo trabalhando em home office. Mas ninguém mudou o contrato de trabalho. Então, se não mudou o contrato de trabalho, cara, todas as coisas que acontecerem com esse colaborador na carga horária, por mais que ele esteja na residência dele, o problema é da empresa. Mas se ele mudar o contrato de trabalho? Ele precisa mudar o contrato de trabalho, colocar no contrato de trabalho que a pessoa vai trabalhar 100% home office ou híbrido, mas tem que estar totalmente detalhado ali, mas mesmo assim ainda continua sendo problema da empresa.
Não muda. A única coisa é que você, se tiver um processo trabalhista, você vai conseguir comprovar que talvez os riscos... Fatores mitigantes aí. Perfeito. Os riscos do trabalho, do ambiente do trabalho mudou. Então, precisaria entender também quais são os riscos. Vou dar um exemplo. Talvez uma pessoa que trabalha no escritório e tenha lá uma faixa etária de renda de R$3.000. Então, talvez a residência dessa pessoa não tenha um escritório ali que era um antigo quarto, né? O quarto do filho, sai daí que eu vou fazer a reunião. Não tem. Então, o que essa pessoa tá fazendo? Ela simplesmente está sentada na mesa da cozinha, a panela de pressão tá ali do lado, fazendo aquele tss, tss, tss do feijão, né? O perigo do calor que tá ali dentro da cozinha, o cheiro do alimento. E também um pouco do constrangimento. Total. Né? Porque tem uma parte aí também Total. Se você identificar que se a gente estivesse fazendo o programa agora numa cozinha, nós não estaríamos ouvindo... Porque estaria um barulho da cozinha. Então, isso tudo é ruído diferente do ambiente de trabalho, que é o escritório. Alex, quando você... se eu faço... Eu tô um contrato de trabalho em casa. Aí eu mudo o contrato de trabalho para híbrido. Eu consigo voltar... Assim, não é direito adquirido da pessoa. Depois, eu acho que tem gente que tem medo assim, eu mudo para híbrido, aí depois, se eu quiser que esse cara volte a trabalhar 100% na empresa, eu já dei esse direito para ele. Então é direito adquirido, eu não consigo voltar para trás. Você sabe como é que funciona isso? Olha, eu vou contar um pouquinho de algumas experiências que a gente tem de clientes, tá? O que as empresas começaram a entender? Eu pago vale transporte. Se essa pessoa não vai se deslocar até a empresa, eu posso deixar de pagar o vale transporte. Pode deixar de pagar. Ok? Então aí, vamos dizer que pode ter gente que vende VR, né? Isso aí, vale transporte. Pode ser que aí você tenha um risco jurídico. Ok? Tem empresas que deixaram de pagar o próprio vale alimentação. Que a pessoa está comendo em casa, mas tem muita gente, a maioria das pessoas vende vale. Só que aí você imagina que, como você deixa de pagar o vale refeição ou o vale alimentação, só porque a pessoa está trabalhando da residência, sendo que é um direito que estava no contrato de trabalho. Sim. Então, as empresas precisam, antes de se preocuparem com detalhes, elas precisam primeiro olhar assim, cara, qual é a diferença do cara trabalhar aqui da minha empresa para o cara trabalhar na casa dele? Qual é a diferença? Ele está entregando a produtividade? Tá. Ele está fazendo todo o serviço que ele precisa fazer? Tá. Ok. Agora deixa eu olhar para a minha empresa. Por que eu parei de pagar o vale-refeição para ele? Ele continua se alimentando. Agora ele está se alimentando de um custo dele? Tá errado, exato, não tá? Então é simples. Empresas precisam tomar cuidado com o que cortaram no momento de pandemia e entender que agora acabou a pandemia. Muitas empresas estão tentando retornar esses colaboradores para os escritórios, porém muitas empresas estão mantendo pelo baixo custo agora. Então eu digo que, respondendo a sua pergunta, é importante você ter o acesso ao departamento jurídico, porque o departamento de saúde ocupacional ou segurança do trabalho, ele só vai validar a documentação, mas ele não te dá esse respaldo jurídico. Sim. Essa questão da segurança do trabalho, nas grandes empresas, eu acho que já é uma prática bem comum, né? Multinacional, com grandes construtoras. Agora, eu acho que quando você pega empresas médias, familiares e tudo mais, eu vejo muito cumprindo realmente norma, mas não tem cultura de segurança, né? E na hora que você vai para o híbrido, então menos ainda, né? Nenhum cliente meu de empresas que foram para o híbrido, eu vi essa preocupação. Sim. Eu vou te assustar um pouco. Tá afim? Vamos. Olha, com a nossa experiência, nós atendemos em todos os segmentos. Então, você está entrevistando uma pessoa que entende na prática todos os segmentos. Grandes empresas como construtoras, indústrias de alimento, fábricas. Nem todas as empresas entendem a importância do jeito que nós estamos olhando agora, achando que eles realmente fazem tudo certo. Mesmo as grandes. Mesmo as grandes. Por quê? Porque
Eles acabam entendendo o quê? A obrigatoriedade da lei diz que, dependendo da faixa etária de quantidade de colaboradores versus o risco versus o KNAI da empresa, precisa ter um técnico de segurança do trabalho CLT. Tem as contas, as métricas. Né? Aí, ali nessa mesma conta, diz que tem que ter um médico CLT, tem que ter um SESMIT, coloca lá uma enfermeira. Esses profissionais, eles estão fazendo o atendimento do dia a dia. Porém, as documentações que vá para a empresa realmente são terceirizadas. Uhum. Por que são terceirizadas? Porque não é uma forma legítima ou profissional você mesmo assinar um documento validando a sua própria empresa. Senão não, então, não você tem um terceiro independente validando. Isso mesmo. Então você acaba terceirizando esse documento. Só que as entrevistas profissionais desses colaboradores que estão ali, é claro que o médico é muito bem preparado para estar naquela função, é claro que a técnica de enfermagem também é muito bem preparada para estar naquela função. Porém, tem muitos técnicos do trabalho que talvez não tenham aquele conhecimento a campo. Sim. Tem o conhecimento técnico, mas não conhecimento a campo. Eu sempre falo, um bom piloto não é um cara que lê 10 livros sobre como pilotar, é um cara que tem 10 mil milhas voadas. Não tem como. Perfeito. E quando você fala de indústrias, você está falando ali de ruído, você está falando de químico, você está falando de várias coisas. Insalubridade, periculosidade. Então, eu falo para as pessoas que se você quer ter uma empresa 100% correta, é você seguir as NRs. Agora, se você quer ter uma empresa 100% validada, é você entender a saúde do seu colaborador e entender a segurança do seu colaborador, olhar os IPIs desse seu colaborador e entender se a sua equipe está sendo treinada para multiplicar o conhecimento. Sim. Aí eu falo para você que está sendo validado. Quantos por cento das empresas têm isso, né? Olha, 1%, meio por cento? Eu vou te contar um segredo agora da For Life. Nesse primeiro semestre aqui, nós fechamos 17 clientes novos, que dá em torno aí de umas 92 mil vidas, colocando em vidas. E esses clientes são clientes que são clientes muito grandes indústrias e que tinha muita coisa errada há anos. Muita coisa que estava desatualizada há anos. O cenário do mercado de saúde ocupacional, ainda existe empresas do nosso mercado, agora eu vou falar um pouquinho mal do nosso mercado, tá? Nós fechamos uma grande indústria de cana-de-açúcar nesse primeiro semestre e o responsável da empresa falou assim para o nosso departamento comercial: olha, o exame de fezes tá 3 vezes maior o valor do que o antigo prestador de serviço. Uhum. E eu achei estranho, porque o nosso preço não é fora do mercado. Pedi uma reunião, fui até a indústria de cana-de-açúcar, chegando lá, a primeira coisa que eu observei, eu vou muito a campo. Então, a primeira coisa que eu observei tem um restaurante industrial dentro da empresa. Então, todos os colaboradores almoçam ali. Eu já matei a charada. Por quê? A antiga empresa prestadora de serviço fez o quê? Se todo mundo almoça ali, todo mundo come a mesma coisa. Faz menos exames. Não, todo mundo come a mesma coisa. Então, se todo mundo come a mesma coisa, todo mundo no exame de fezes vai dar o mesmo resultado. Que não tem nada a ver essa informação. Claro. E aí, o que eles fizeram? Os exames por amostragem. Sim. Por isso que os exames saíam muito mais baratos. Mas tudo tem uma explicação, né? Tudo que é mais barato, você não está comprando laranja com laranja, né? Isso aí. É sempre assim. Na consultoria também é assim. Tudo. E na hora que nós fizemos um relatório e apresentamos o resultado de todos os colaboradores, ficou provado que realmente era por amostragem. O gráfico era muito simples. De quase 1.000 funcionários, 80 funcionários dava divergência, o resto tudo igual. Então, e aí na estatística o cara faz isso, mas a norma fala que tem que fazer diferente. Sim. E aí a nossa empresa ganhou o contrato e nós começamos a fazer 100% dos exames de fezes de todo mundo e realmente o gráfico é totalmente diferente. E o mais importante, com um gráfico correto, os exames sendo realizados com uma análise correta, você automaticamente está diminuindo a sua sinistralidade do plano de saúde. Sim. Então eu falo para as pessoas que hoje, somente pensar em ter as documentações, você vai falir.
Agora, se você pensar em fazer a gestão disso, você tem um primeiro investimento, depois você só tem economias e lucros. E aquela coisa, né, também, que eu sempre falo aqui, né, sempre, enquanto tá tudo indo bem, legal. Que nem, por exemplo, um caso trágico lá da Boate Kiss, voltando lá atrás. Pode ficar à vontade. Se não tivesse pegado fogo, porra, ninguém nunca ia perceber que o bombeiro era o laudo falso, acho que o laudo era falso, que o forro não estava correto, porque estava tudo dando certo. Sim. Quando aconteceu a tragédia, que aí que foi ver que todos os procedimentos, alguns procedimentos estavam errados em desconformidade com a lei. E aí a multa é muito... Eu acho que lá fora, né, nos Estados Unidos e Europa, as multas são muito mais punitivas para que você não faça mais e que sirva de exemplo para os outros. Aqui talvez não seja uma multa tão alta, né, porque aqui a coisa é como é. Mas, se der alguma coisa errada e perceberem que você foi negligente... Aí o prejuízo é muito, muito maior, né? Sim. Até criminal, eu acho. Sim. O modelo brasileiro ainda ele te dá algumas chances de ser orientado e ter a regularização depois, né? Você tem um prazo para regularizar isso antes de começar a ser multado, né? Dependendo, é claro, da situação, tá? Então, hoje, eu acho que... Mas numa situação crítica, teve um acidente... Pô, eles vão olhar tudo. Eles vão olhar e falar, pô, não tinha documentação, não tinha nada. Sim. Hoje, com o avanço do e-social, né? Então, o avanço do e-social hoje está trazendo para as fiscalizações um olhar muito mais ágil. Então, hoje, com o e-social, as empresas estão sendo monitoradas praticamente online, vamos dizer assim, né? Todos os meses, você precisa alimentar o e-social com as informações da sua empresa 100%. Então, o nível de fiscalização vai aumentar agora. Aumentando o nível de fiscalização, as empresas começam a fazer uma movimentação para que seja regularizado isso tudo. Porém, infelizmente, ainda no Brasil, você só investe quando você tem algum tipo de acidente gravíssimo e que ainda saia na mídia. Ainda sai na mídia, exatamente. Nós escutamos... Senão abafam e acabou, vai a família ali, o cara dá um cala-boca, às vezes a família é uma família às vezes é uma família muito humilde, com um advogado meio ruim, por um processo que a família podia ganhar R$1 milhão, tá aqui 50 mil, no desespero, para comer, quando você tá precisando comer, você fala, cara, eu pego 50 mil agora, assino o que precisar, porque eu preciso comprar minha comida. Mas meu pai morreu, e aí, o que eu faço? Aí. E sabe uma coisa que me preocupa muito quando se fala de regularização, de entender sobre acidentes, conforme você citou da própria Boate Kiss? Hoje, as empresas, quando elas fazem um monitoramento de risco, eles olham ali e vejam os números, né? Eles não olham as pessoas. Então, eles olham e falam, olha, eu tenho 1.000 funcionários, dos 1.000 funcionários eu paguei de processo trabalhista durante um ano R$1 milhão. Ok. Se eu fosse regularizar tudo, ia custar R$10 milhões. Eu prefiro ficar no risco. Sim. Esse é o pensamento das empresas nacionais, principalmente. Então, hoje, a quantidade de acidentes está nessa conta. Então, você não prepara os seus colaboradores porque você entende que eles são números. Se sofrer acidentes e a margem ainda ficar entre 1 milhão de custos... Faz a conta ali e pronto, né? Então, eu falo para os empresários... Empresário, você regularizar a sua empresa custa 10 milhões. Esses 10 milhões, nunca mais você vai gastar 10 milhões. Porque depois é só ir renovando os documentos. Eu acho que agora com essa pegada ESG e com governança, a empresa que cuidar do funcionário, né, ela vai ter vantagem até de mídia positiva, né, de cuidar do colaborador. Né? Como o próprio FAP, né? Então, se você estiver na alíquota correta com baixos níveis de acidentes, você paga menos. Só que hoje, um detalhe importante, quando nós falamos de grandes empresas, e isso serve para o pequeno empresário entender isso agora, como que você consegue diminuir custos? O primeiro passo para que você consiga diminuir custos é você entender que quantos colaboradores eu tenho, quantos colaboradores foram treinados para exercer aquela função específica e quantos colaboradores que eu poderia trazer do mercado para exercer aquela função específica com uma qualificação maior e que eu poderia diminuir os custos operacionais.
Então você fez toda essa ginástica, aí depois você começa a mapear o quê? Quais são os riscos de você ter um colaborador que não vai te entregar um resultado espetacular porque ele não domina o que ele está fazendo? Aumenta o risco de acidentes. Aumentando o risco de acidentes, aumenta o risco de afastamentos. Aumentando o risco de afastamento, aumenta o risco de processos trabalhistas. Sim. Então... Sim. Uma vez, num cliente meu, olha a situação. Ele acha que ele era vigia ao motorista. Colocaram esse cara para carpir o quintal com uma cerca, um jardim com um negócio de... era um negócio de aparador de grama. Sim. Esse maluco, e tava filmando, ele pegou esse aparador de grama e deu na perna da faxineira. Puxa. Aí, vamos processar, vamos levar ele para a delegacia. Eu falei, ninguém vai para a delegacia coisa nenhuma. Primeiramente, esse cidadão estava treinado numa... A função dele é aparar grama? Não. Ele estava treinado no aparador de grama? Não. Eu sentei com esse colaborador e falei, por que você fez isso, cara? Ah, não sei o que aconteceu, não sei o que tal. Eu abafei. Porque se fosse para delegacia... E aí a gente deu uma indenização para a moça, cuidou da moça e tudo mais, mas a gente abafou. Por quê? Ia virar um quiprocó pior para a incorporadora. Perfeito. Era a incorporadora. Pior porque é isso. O cara não estava treinado, o cara não era da função dele, ele fez uma coisa errada, mas ia gerar umas consequências negativas para a empresa também, né? Sim. Muito mais do que para ele, né? Sim. Quando você fala de construção civil, você tem o ajudante, e o ajudante, ele faz o quê? Ele vai ajudar o encarregado dele na função do encarregado, perfeito? Aí você tem o pintor. O pintor, ele vai passar a massa corrida, ele vai pintar, ele vai ter que ter o trabalho em altura, o custo de trabalho em altura, porque ele sobe em escadas e tal. Ele pode desmontar tomadas? Não pode. Porque ele não é eletricista. Exato. Aí toma um choque. Perfeito. Só que, hoje, o mercado fala, pô, você pinta. Se você é o pintor, você tem que tirar a tomada, senão você vai pintar a tomada. E aí virou uma cultura que o pintor também tira as tomadas. E aí aumenta o risco de acidentes, porque o pintor não é qualificado para mexer em eletricidade. Claro. Então, o segredo é você ter uma boa descrição de função dos seus colaboradores e dar os IPIs corretos. Sim. Porque o pintor, ele não precisa de alicate. Ele não precisa de luva, né? Ele não precisa dessas coisas que vão mexer com a energia elétrica, não é verdade? O Alex, e conta um pouco, assim, você tem uma história de vida super diferente, super interessante, de superação, né? Me conta essa história, cara, que assim, eu acho bem interessante. É virada de mesa total, né? Cara? Eu acho que é o conceito mais puro de virada de mesa. Me conta aí. Sim. Quando eu nasci, eu fui abandonado pela minha família que me gerou, né? Dentro do hospital. Eu nasci no hospital, a mamãe que me gerou, simplesmente me abandonou na porta do hospital numa caçamba de entulho. Caraca, mas ela vamos lá. Do mesmo hospital que você nasceu, já deixou ali mesmo? Isso, ela saiu, teve a alta, me deixou dentro de uma caçamba de entulho na porta do hospital. Nossa, e você chegou a conhecê-la depois? Não conheci. Aí, essa pessoa que fala aqui com você hoje, eu me considero um grande vendedor. Então, eu fiz a minha primeira venda, que foi chorar. E eu tive um choro alto. E aí, o segurança do hospital ouviu uma criança chorando, foi olhar e me achou ali, bebezinho enrolado ali no monte de pano, dentro da caçamba de entulho. Aí eu voltei pro hospital, fiquei internado lá uma semana, depois eu fui liberado e fui adotado numa igreja Seichonoe. Já ouviu falar? Seichonoe, já, faz tempo que eu não ouço. Sim, aí me levaram para lá e eu fui adotado por uma família, que o papai e mamãe, né, adotivos, já tinham 4 irmãos e, assim, nós não éramos uma família com posses, né? Realmente. Que idade? Você foi adotado logo em seguida? Com dias. Que bom. Isso foi bom, né? Quer dizer, dada essa situação, isso foi... Sim. Porque quando você era pequenininho, você não... obviamente, foi marcado, né? Você fica, mas na hora ali você não sabia, né? Pra você ter uma ideia, eu sinto o cheiro do pó da caçamba de entulho até hoje. Caramba. Caramba. São alguns sentimentos que eu falo para as pessoas que eu poderia estar aqui reclamando,
Eu poderia estar aqui falando, nossa, eu sou um coitadinho. Não, foi uma virada de mesa mesmo. É uma superação total. Porque essa criança que foi abandonada, hoje ela entende que, por que será que eu fui abandonada? Eu tenho que entender o lado da pessoa que me abandonou. Sim. Eu não posso ter raiva dessa pessoa. Claro. Eu tenho muito amor, inclusive, e tenho muito respeito, porque eu não sei o que ela passou. Sabe que a PNL fala que toda ação ela tem uma intenção positiva por trás. Pode não ser uma intenção positiva lícita, ética, não sei o quê, mas a intenção positiva. A pessoa que mata numa gangue, ela tem uma intenção positiva de pertencimento àquele negócio. Sim. Então, acho que é errado, Sim. mas é compreensível. Né? Sim. E dali fui adotado por essa família. Meu pai trabalhava muito. Paulo? Em São Paulo. Nós fomos morar numa comunidade e eu via sempre meu pai trabalhando muito. Ele saía de casa às 5:30 da manhã, chegava às 8, 9 da noite. Aonde que era? Na Eletropaulo ele trabalhava. Tá. E você morava onde? Em Osasco. Ali na favela do Piratininga. Tá. Então, eu via tudo aquilo do meu papai saindo para trabalhar e tal, e também olhava, é claro, as pessoas que estavam ali às 8 horas da manhã tomando uma cerveja no boteco, né? E que legal seu pai morando numa comunidade te adotar, né? Sim, e ainda tinha 4 filhos. Porra. Então era o quinto, né? Antigamente você falava assim, ó, onde come 1, come 2, 3, 10, né? Hoje mudou, né? Hoje a escola de um custa 10 mil reais de um filho na quinta série, né? Mudou. E eu olhava aquilo, e hoje eu tô na internet fazendo um trabalho muito legal de mostrar para as pessoas que todo mundo pode virar a mesa. E aí eu olho e falo assim, cara, como que eu posso estar num ambiente favorável, igual os grandes gurus falam hoje? Não dava, correto? Claro. Então o que eu fazia? Eu olhava o meu pai indo trabalhar e olhava aquele cara 10 horas da manhã tomando cerveja. Claro que eu poderia escolher a vida dele, era melhor, né? Tava mais fácil, simples, né? Só que eu sempre falo para todas as pessoas uma dica importante. Você não precisa estar no melhor ambiente para você mudar o seu ambiente. O seu ambiente é interno. Então, quando você está num ambiente desfavorável, fica mais fácil de você acertar o seu. Por quê? É só você olhar o erro dos outros e fazer o contrário. E vai dar certo. Então, eu comecei a olhar isso tudo. Chegou um belo dia, meu papai se aposentou, foi morar em Sorocaba. E nós morávamos em Sorocaba, só que um pouquinho mais pra frente, né? Bem no interior, no sítio mesmo, né? Chegou um belo dia... vocês mudaram lá pra Sorocaba? Lá pra Sorocaba. E seus irmãos todos estavam super bem? Eles eram adotivos também ou eles eram próprios? Eram da família mesmo, isso. Eu era o único adotado. E aí, um belo dia, eu lá em Sorocaba, morando com o papai e com a mamãe, chegou um belo dia, eu falei, eu preciso trabalhar, né? Tava com que idade? Já tava com 17, ainda não tinha trabalho. Porque no interior é muito difícil você arrumar um trabalho. Ou você faz parte da igreja, ou você não entra nem para trabalhar como frentista ou como caixa do supermercado. Tem que ser membro da igreja, quando é o interior bem fechado, né? E eu não conseguia trabalho, até que um belo dia meu pai falou, olha, se você quiser voltar para São Paulo, você pode voltar, você fica lá na casa onde ele deixou e você divide a casa com seu irmão lá. E, tenta fazer alguma coisa. E eu comecei trabalhando numa empresa chamada Celta Engenharia, cavando buracos para plantar o poste. Cara, era um trabalho... Aquele negócio de... como é que chama aquilo? Escavadeira. Escavadeira. Isso. Eu usava escavadeira, calos nas mãos. Né? E um belo dia eu olhei e falei assim, cara, eu posso mais. Meu pai mostrou para mim que eu posso mais. Aí você lembra daquele carro Brava da Fiat? Lembro. Que todo mundo achava lindo e agora ninguém quer? Foi o Tempra também, ninguém quer. Isso, o tipo, lembra? Isso aí. Aí nessa data, o CEO da empresa ganhou um Brava 0 km vermelho. Foi dali que eu entendi. Eu falei, olha, quando eu tiver oportunidade, eu vou saber negociar bem. Porque ele soube, hein? Ganhar um carro da empresa, eu nunca tinha visto isso. E nisso, eu comecei a cavar buraco ali, até que chegou um belo dia, eu vi o carro, falei, o carro tá sujo, eu vou falar que eu vou lavar o carro após o expediente. Então eu fiz uma coisa que ninguém queria fazer, que era ficar um pouco mais sem ganhar nada e ainda lavando um carro. Só que quando eu tava lavando aquele carro, eu senti um ambiente favorável. Eu falei, poxa, eu posso também um dia querer ter um carro desse. Claro. Então eu preciso entender como que vai ser se um dia eu tiver um carro desse? Muitas empresas quebram porque o empresário ele quer uma coisa, mas ele não se prepara para quando ele tiver aquilo. Exatamente. E aí... Acho que empresas pessoas cujas famílias ou que não buscaram a educação financeira ganham muito dinheiro, jogador de futebol, ganha muito dinheiro, perde tudo. Ganhador da Mega Sena, perde tudo. Não sabe gerenciar quando tem. Perfeito. Nunca se prepara para quando realmente acontecer. E... comecei trabalhando ali, lavando o carro. No dia seguinte, o CEO falou, quem lavou meu carro?
Aí a pessoa falou, olha, foi aquele rapaz. Ah, então fala para ele vir trabalhar no escritório. Olha, que legal. Aí eu saí de cavar buraco para sentar. Quanto tempo depois de começar a cavar? 6 meses. Legal. Aí sentei no escritório, ar-condicionado, outra vida, né? Deixando de ter calos. Mas você vê que legal, você já começou a respirar, né? Tipo assim, putz, já mudei de patamar, putz, agora eu consigo... Legal. E o principal de tudo que eu deixo para os jovens que estão te assistindo. Eu lavei o carro sem interesse algum, fui para um outro departamento sem ganhar R$1 a mais e fui muito contente. Eu percebo essa juventude hoje, eu tenho o direito de... Primeiro entrega alguma coisa, depois cobra. Perfeito, perfeito. E eu fiquei lá mais 6 meses no departamento administrativo, só que eu sou casado há 24 anos, eu tenho um filho de 22 e eu tenho 43 anos, né? Nossa. E a minha esposa, ela sempre olhou e falou, cara, a gente merece mais. Vou mandar o seu currículo para uma empresa que tenha mais benefícios. Você estava com que idade? Você tinha 17? Eu estava com 17, eu já estava com 18. Uhum. Aí minha esposa mandou o meu currículo para uma empresa chamada Suco Easy, que é uma empresa que faz sucos e tal. E eu entrei como promotor de vendas nessa empresa, literalmente arrumando as gôndolas do supermercado. Tá. E um belo dia, faltou muita gente ali no supermercado. E o gerente do supermercado falou, Alex, você poderia arrumar os outros produtos ali? Eu falei, claro. De outras marcas e... Comecei a arrumar ali. No dia seguinte, continuei arrumando. No outro dia, continuei arrumando. Deu um mês, eu estava arrumando todos os produtos e ainda o meu. E por gratidão, ele me parou ali no corredor do supermercado e falou, Alex, eu vou ligar na sua empresa, vou fazer um pedido de suco. Só que eu quero fazer um pedido que você leve alguma vantagem. Com quem que eu tenho que falar? Mas quer dizer, você vê que interessante. Primeiro você começou a fazer sem esperar nada em troca. Perfeito. Sei lá, para atender um desejo seu de melhorar e o desejo da pessoa também. E aí, com isso, você teve a retribuição. Então, perfeito. E aí ele ligou pro gestor da área e falou, olha, eu quero fazer um pedido. O pedido dele dava quase assim, mais ou menos 6 meses o pedido que ele comprava normal. Então, o gestor da área falou, pô, mas vai sobrar muito suco. Ele falou, não, porque agora eu vou ceder mais espaço nas gôndolas, vou liberar ilha para vocês com 0 de custo, porque o Alex me ajudou. Que legal. Só que eu quero que ele seja promovido para vendedor. Uau. E aí eu fui promovido. Fui promovido para vendedor. Depois, já ganhou a comissão? Pô, já comecei a trabalhar ali. E nisso eu comecei a trabalhar atendendo grandes grupos, como o Pão de Açúcar, o Big, o Sondas e tal, o Açaí, tal. E chegou um belo dia que a empresa olhou e falou, cara, vou te passar para a área institucional, que é a área que atende grandes indústrias, nos refeitórios, colocando lá o suquinho, que aperta o botãozinho e sai o suco pronto. E nisso eu comecei a fazer muito relacionamento, muito. E no Brasil inteiro. Atendia só grandes empresas mesmo, né? Atendendo a Sodexo, a GR, a Puras, a Cosnal e atendia os clientes deles. Isso. E aí chegou um belo dia, depois de quase 7 anos que eu estava trabalhando lá, minha esposa falou, Alex, a gente precisava de um plano médico muito bom. Que empresa que tem plano médico muito bom? Bancos. E aí minha esposa mandou meu currículo pro antigo Banespa. Sua esposa que tá te só promotora, hein? Tudo que eu devo para eu falo para todo mundo que meu patrimônio é 90% para ela e 10% para mim, que eu vou estar no lucro ainda, viu? Tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí ela me mandou o meu currículo pro antigo Banespa, que tá fazendo aquela transição de Banespa para Santander. Então eu entrei bem naquele momento ali de Banespa para Santander e foi mega engraçado a minha entrevista. Entrevista de banco é todo mundo de terno, gravata, né, e tal. Coxinha. E eu cheguei lá de sapatênis, calça jeans e camiseta polo. Bom, todo mundo olhou para mim e falou, vamos pro próximo, esse aí não vai passar. Só que eu sou muito audacioso e eu brinco com as pessoas que você tem que ser um outdoor 24 horas. Então eu falo para as pessoas o que elas querem ouvir e o que eu posso entregar. Sim. Não faço promessas. E eu cheguei na hora da entrevista, o cara falou, olha, você tem tantos milhões de investimento no Banco X, você Y, e você? Eu tenho os clientes que você precisa. Na lata, assim. Você lembra daquele StarTech? Celularzinho StarTech? Aí eu abri meu StarTech e falei, você pode escolher qualquer número desses aqui e ligar. Os caras vão me atender. Que os caras vão me atender. Aí o cara falou, tá bom, obrigado. Deu 2 minutos, me chamaram, pode sair já da sala. Falei, me dei mal. Só que esse saí da sala e fui para uma outra sala que estava o superintendente do banco. E ele falou, olha, eu gostei do que você falou. Se eu ligar em qualquer número desse, realmente vão te atender? Vão. E foi uma história muito bonita, porque eu liguei no Viva Voz, num dos números que ele escolheu, e a secretária atendeu já falando, Alex, viu pelo tom da minha voz, ela já sabia que era o Alex. Que legal. E depois ela falou, olha, eu falei, eu preciso abrir contas.
eu preciso falar com o CEO, né? Ela falou, não sei se eu vou conseguir te passar, porque ele tá numa reunião, mas espera aí. Aí passou, o cara me atendeu já falando um baita de um palavrão. Alex, seu filho! E o executivo do banco falou, cara, você tem relacionamento? Sim. Porque um CEO brincar já com você desse jeito. Aí ele falou, Alex, eu queria te agradecer, porque os colaboradores iam até fazer greve, cara. Porque se falta um bife na marmita, cara, os caras fazem greve. Ia faltar o suco, então, cara, eles iam ficar bravos. E você pegou emprestado de um cliente, trouxe pra cá, chegou o meu, você devolveu pro cliente. Resolveu o problema do cara. Resolveu o problema da pessoa. E sem aí, pensar no, eu resolve, pronto. Sim. E aí ele me falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, olha, a minha esposa é executiva do Itaú. Todas as contas são do Itaú. Só que porque você me ajudou, pode vir aqui que eu vou transferir todas as contas para sua. Eu tinha uma meta que Estava na entrevista. Estava na entrevista. Eu tinha uma meta que eles falaram que ia ser 30 contas. Só nesse dia nós abrimos 1000. Na entrevista você já bateu a meta de, sei lá quanto, 3 anos, um ano. É. Aí eu bati a meta de 1 ano e já nem entrei mais como o gestor que ia abrir conta. Eu já entrei como gerente, que já era um outro salário melhor. No Bradesco. Não, no Santander. No Santander. Isso. No Bradesco Santander. E aí eu passei por todas as fusões. Banespa Santander, Santander Real, só Santander. Aí você ficou quanto tempo lá? Fiquei lá quase 8 anos e meio. Durante 6 anos consecutivos, eu fui o primeiro gerente do Brasil concorrendo com mais de 6 mil gerentes. Isso é um orgulho que eu tenho. Por quê? Porque todos os relacionamentos de quando eu vendia suco, eu trouxe para o banco. E a melhor história agora é, quando eu entrei nessa empresa, que hoje eu sou o único proprietário, eu entrei como gerente geral. Você é o único proprietário? Sou o único proprietário de um grupo agora de empresas for life. Caraca! Então eu entrei nessa empresa trazendo o quê? Todos os relacionamentos que eu tinha da época do suco versus o banco. Hoje as consultorias que a gente tem, que a gente presta, é 99% network e indicação. O grande erro hoje do empresário que está empreendendo hoje é que ele entende assim, eu preciso puxar o saco daquele cara. Não. Você precisa fazer o trabalho que ninguém fez para aquele cara. É diferente. Exato. E aí, se você vai puxar o saco, você tem que negociar o preço. Se você vai entregar o trabalho que ninguém entregou para ele, você pode cobrar o seu preço. Concordo. Aí que está a lucratividade da nossa empresa hoje. E aí você foi, e aí me conta, e aí na sua empresa, como é que foi? Você então, aí eu entrei como gerente geral, só que quando eu entrei, eu falei para o antigo gestor, para o antigo proprietário, eu falei, olha, o salário que eu quero é esse. Aí ele falou, não, o mercado de saúde não paga isso igual bancos, cara, esquece. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, me paga 20% do que eu recebia, só que eu quero um comissionamento sem teto. Foi pro risco. E, cara, pra garantir seu mínimo de vida e... Sim, aí com 3 meses eu acabei trazendo a Atala Schindler, a BRF Foods. E assim, com 3 meses já tinha 1,5 milhão de comissão. Aí ele entendeu que ele apostou errado. E aí nessa aposta, ele me deu 10% da empresa e falou, olha, daqui para frente, os prolabores são idênticos, você trabalha e eu não, ok? Eu falei, maravilha, nunca mais fico desempregado, né? Claro, virou sócio. E com 6 meses, eu fiz uma nova venda muito grande de novo e nós bombamos mais. Aí ele me deu mais 40% da empresa e eu fiquei 50-50. Caraca, em 6 meses? Em 6 meses, cara. E aí, passado esses 6 meses... E ele ganhou muito dinheiro também, né? Pô, ele me agradece muito até hoje, viu? Eu lembro que antigamente ele falava, eu vou comprar uma Saveiro. Quando eu entrei, ele falava, eu vou comprar um Jaguar. Mudou. Antes ele falava, vou comprar um apartamento. Ele começava a falar, agora eu vou comprar uma cobertura. Mudou a ideia, né? E eu estava muito feliz, muito feliz. Só que chegou um belo dia, após quase 6 anos, veio a pandemia, né? Então, todos os empresários ficaram preocupados. Você recebia ligação de clientes há anos que falava assim para você, olha, eu preciso parar de te pagar durante 6 meses pelo menos. O mercado teve essa mudança, lembra? Aluguéis que começaram a baixar o preço e prometendo que ia pagar depois, né? Houve uma grande confusão. E eu não acreditei nisso. Eu acreditei que o brasileiro, ele pode acabar o planeta, ainda vai existir o Brasil, porque o brasileiro é muito criativo. E eu sou um deles. Então, na hora que eu falei, se ele está falando que todo mundo vai morrer, eu não vou. Eu sempre vou contra a maré. O surfista pega a melhor onda porque ele tem que remar antes contra a maré, concorda? Claro. Então, eu sou um grande surfista. E na hora que eu percebi essa situação, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu compro a empresa.
Aí ele falou, não, cara, você não tem tanto dinheiro assim, né, para comprar empresa. Aí eu virei para ele e falei, olha, enquanto você tomava uma garrafa de vinho que custa 10 mil reais, eu tomava um refrigerante que custa 5. E quando eu achava ainda que o refrigerante estava caro, eu tomava água. Então eu tenho dinheiro. E ele falou, se você tiver o dinheiro, a gente faz negócio. E aí fiz um plano de ação, comprei a parte dele, claro que pagando em algumas vezes, né? Dei uma boa entrada. Na época eu vendi 13 apartamentos, que eu tinha de 154 metros quadrados, vendi 13 desses. Queimei apartamento de 1,5 milhão, vendendo por 1,1 milhão, 1,2 milhões. Para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro. Dei a entrada para ele, ele saiu muito feliz, eu também fiquei muito feliz, porque você ter sócio é muito bom. Só que quando você sente uma liberdade que você pode tomar qualquer decisão, é melhor. E tomei a primeira decisão, que foi entender que todo mundo estava procurando a vacina do Covid. E como eu visito os meus clientes, eu entendo que as fábricas não podem parar. Então eu entendi, cara, se eu arrumar a vacina, legal. Agora, enquanto eu não arrumo, como que eu posso fazer para que a empresa não pare? E aí eu pensei em testar as pessoas. Eu fui o primeiro brasileiro a trazer o teste do Covid para o Brasil. Caramba, que legal. Eu vendia 18 containers por mês de teste do Covid, o teste do Covid é meu dedo. Porque você já estava no cliente. É isso. Você estava no cliente, você trouxe o teste para vender para o seu cliente. Perfeito. Aí eu mesmo, com a minha equipe, criamos uma forma de testar as pessoas. Então a pessoa entrava na produção ali. Ela entrava na segunda-feira, às 8 da manhã, na hora que dava às 18 horas, a gente testava ela, dando negativo, ela já ia para a residência dela. Quando ela voltava no dia seguinte, a gente testava ele na entrada, porque talvez ele possa ter, né? Testava ele na entrada. Aí depois testava ele na saída. E isso nos 3 turnos da fábrica. Então as fábricas não paravam. E, foi uma loucura, uma loucura. Foi daí que nós ganhamos um grande espaço no mercado e uma grande credibilidade também no mercado. Hoje nós se destacamos no mercado por causa dessa gestão, esse olhar que eu preciso resolver os problemas dos clientes. Perfeito. Eu não posso deixar o cliente vir com um problema para mim, eu já tenho que olhar o problema na frente. Isso. Puta, muito bom, cara. Muita história super legal. Parabéns, parabéns muito mesmo. Muito obrigado. Eu gostaria até de agradecer, porque todos esses parabéns têm que ser divididos por todos os nossos colaboradores, porque foram todos eles que pensaram junto, executaram a operação junto. E hoje nós temos um comitê dentro da empresa, que são um comitê que são 4 pessoas. E essas 4 pessoas, literalmente, elas têm poder de voto. E muitas vezes eu perco. E o legal de você ser um empresário inteligente pague o funcionário para você poder perder mesmo. Claro. Porque o empresário inteligente é aquele que não precisa ter razão. Ele precisa ter dinheiro no bolso. Exatamente. Você quer ter razão, quer ter feliz, né? Ou quer ter dinheiro, quer ter razão. Isso, né? Eu falo para as pessoas no meu Instagram que você tem que escolher uma coisa. Se você sofrer, você vai ter sucesso com dores. Você sempre vai ter aquele que passar no psicólogo. Você pode ter sucesso entendendo que isso é só um processo. Aí ele vai ser menos dolorido. Sim. Por mais que você vai seguir o mesmo caminho. E também você pode ter a terceira opção, que é faça tudo com muito amor. O amor vai facilitar o processo e eu acredito muito em Deus. Deus, ele sempre vai recompensar, primeiro, aquele que não reclama, aquele que não faz mal a ninguém, aquele que quando ganha dinheiro divide com quem ajudou a ganhar. Isso, exatamente. Eu tenho uma funcionária que faz parte desse comitê, que ela que convenceu o cliente a comprar a quantidade de teste. Durante um mês ela pôs no bolso 157 mil reais de comissionamento. No outro mês, 157 mil reais de comissionamento. Em 3 meses, ela fez quase $500 mil. Qualquer empresário demitiria ela para não pagar mais comissão. O cara antiético faz isso, né? Vai nessa linha. Então, e não retém ninguém, acaba... Não retém. Eu falo para as pessoas que meta comercial. Se você colocar lá que a meta comercial é vender 1 milhão por mês, quando o cara bater 1 milhão, para de aumentar para 10 milhões. Muda. Fala para o cara assim, olha... Nós chegamos a 1 milhão de meta. Vamos agora tentar manter esse 1 milhão durante 1 ano? Manteve durante 1 ano, aí sim que você faz um aumento de meta. Né? O ganho. Então tudo tem que ser muito bem planejado para ter a execução da forma correta e para o resultado vir correto. Porque o cara que está na ponta vendendo ali, o gerente comercial, juntamente com a equipe, ele está muito mais preocupado em bater a meta
emocional do que a meta com razão. Qual é a diferença? A meta com razão é quando realmente você explica para o cliente, entende o cliente, olha as oportunidades e faz uma coisa muito clara, mostrando para o cliente que você quer ganhar dinheiro. Porque o cliente ele não pode entender que você está ali ajudando ele. Isso aí é balela, isso é coisa da internet. Mas tem que ser transparente, cara. O cliente ele tem que saber que você vai ganhar e o cliente tem que saber o quanto que você está ganhando daquela operação, porque ele não é bobo, ele sabe o tanto que você vai pagar de imposto, ele sabe o tanto que você vai ter de lucro. Então para de mentir para o cliente achando que você não pode negociar X ou negociar Y. Quando o gerente comercial vai pela emoção, o que ele faz? Ele esquece de falar um produto que poderia dar uma alavancada naquela venda para o mesmo cliente. Ele esquece de negociar prazos menores com o cliente, porque ele fica com medo de tomar um não, então ele quer dar mais prazo para o cliente. Ele começa a parcelar o dinheiro que entra à vista a prazo, porque ele tem medo do cliente falar não para ele. Então nós precisamos sempre treinar os nossos funcionários a parte emocional, deixando claro que para rir, o patrão precisa rir. E o cliente também, né? Isso aí. Tá bom, Alex. Pô, excelente, cara. Obrigado pela presença. É isso aí. Legal, tá, te agradeço muito pela oportunidade e um grande abraço. Obrigadão. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Até breve.